O Fred foi um jogador muito importante para você na Copa das Confederações, foi fundamental naquele título. Continua. Exatamente, em cima disso. Você tem conversado com o pessoal do Fluminense? Quais são os seus planos em relação aos jogadores e as informações que você tem sobre as condições dele? Tenho conversado bastante com o Fred, quase que semanalmente. Isso quando eu encontro o Fred no telefone, porque ele também não atende aquele telefone. Então, é difícil. Mas eu tenho conversado, a gente quando está na CBF entra em contato com o Fred, conversa algumas coisas fora do futebol e depois vai-se a situação normal de a evolução da lesão, como ele está se sentindo e o que é que tem acontecido. E o que eu tenho de conhecimento é que provavelmente dentro de 15 dias o Fred vai estar já numa situação normal, quase que normal, para jogar o restante do campeonato. E ele sabe que é muito importante para nós, sabe que nós gostamos demais também como integrante de grupo, não apenas como jogador, e só esperamos que ele se recupere 100% para jogar pelo Fluminense e depois, à medida que a gente tiver a oportunidade, convocá-lo novamente. Filipão, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Seleção brasileira fará 2 amistosos. Um contra Honduras, uma equipe que não deve exigir muito da seleção brasileira, não tem muita tradição, pelo menos é o que eu imagino, posso estar enganado, a sua opinião pode ser diferente. Não, eu não posso falar que Honduras não exige muito, porque eu perdi para Honduras. Eu, técnico da seleção, perdi para Honduras. Ou não te lembra bem? Lá na Copa América? Correto. Eu acho que tomei 2-0 ao natural. E todo mundo ficou bravo comigo, eu também. Então, exige muito, sim. Exige porque não tem nada a perder. Ela te exige. E aí, a gente vai ter que continuar jogando dentro do nosso espírito, do espírito que os jogadores têm, de que esse jogo vale 3 pontos, porque, novamente, tem Robinho entrando, tem o William entrando, tem alguns jogadores que precisam de uma segunda oportunidade, como o Lucas Leiva, como o Marquinhos. Eles têm que apresentar alguma coisa a mais, e esse jogo é importante, e o outro jogo também, para que eu possa ter alguma dúvida em relação a outros que aqui estiveram. Então é importante, vai exigir, e tanto que exigiu muito lá na chave dos adversários. Era o tipo de proveito que você pode tirar desses 2 jogos, por aí a principal observar esses jogadores que não vinham sendo chamados? Além de observar, fazer com que novamente a seleção trabalhe junta e que tenha o mesmo espírito que foi o espírito que nós montamos aí e conseguimos na Copa das Confederações, antes da Copa e depois da Copa, e que vem norteando o nosso caminho para o Mundial. Filipão, aqui à sua esquerda, no cantinho aqui da parede, é uma pergunta para você e para o Parreira, porque semana passada o Sepp Blatter, presidente da FIFA, defendeu o aumento do número de seleções na Copa do Mundo, dos atuais 32 para 40 times, já para 2018. O Platini também defende essa ideia, principalmente porque eles gostariam de ver mais seleções africanas e asiáticas na Copa do Mundo. Queria saber a opinião de vocês sobre essa intenção. Quem viveu 8 Copas? 7, 6, quantas, Parreira? Ele está brigando com o Bora. Isso depende de... Acho que depende de um estudo de viabilidade, um estudo técnico. Eram 18, né? Depois foi para 24, 32. Eu acho um número muito interessante. Porque não adianta aumentar o número e perder em qualidade. Você tem que balançar as 2 coisas. Aumenta o número de participantes e a qualidade. Porque, na verdade, a Copa do Mundo ela começa a partir das oitavas, em que as equipes mais fortes ficam, de um modo geral, conseguem a classificação. Não é por acaso que sempre estão lá as grandes seleções de futebol internacional. Eu acho que isso requer uma análise muito minuciosa para a gente chegar a um número desse. Atende até politicamente, mas não sei se vai atender tecnicamente. Filipão. Resposta dada, assinada embaixo. Filipão, boa tarde, aqui no meio. Diga, levanta o braço para mim. Aqui no meio. Tudo bem?
Um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro vem sendo o atacante Walter. Eu queria saber se ele continuar jogando, assim como ele está jogando, você teria algum problema em convocá-lo, apesar da forma física dele, que é bastante criticada por todo mundo? Eu não falo sobre jogador não convocado. Eu falo sobre os que estão aqui. Ó. Todos estão sendo observados também. Eu observo todos, mas falo sobre esses aqui. Felipe, sua esquerda aqui. Tudo bem? Sim. Felipe, queria que você falasse um pouco mais sobre o Robinho, como é que você pensa aproveitá-lo? Jogando junto com o Neymar, na função do Neymar, ele pode jogar na função do Jô, ou vindo mais de trás com os dois, Neymar e Jô à frente? Eu pretendo aproveitar o Robinho pela sua qualidade técnica. E a qualidade do Robinho, tecnicamente, ele pode jogar tanto como um falso 9, como 7, 11. Ele é um jogador versátil. Jogador que em qualquer posição, do meio para frente, rende com boa qualidade. É aquele jogador ousado. E eu pretendo que ele ouse na seleção, como ele sempre fez, e dependendo do jogo, do andamento do primeiro jogo, já testar uma nova situação tática na equipe que me permite esse amistoso e me permite a convocação do Robinho. Luiz Felipe, um pouquinho à sua direita. Não, tua voz eu conheço, já. Silvio. Eu sonho pensando nessa voz. Durmo, acordo pensando. Fala, Silvio, eu tô brincando. Não, tudo bem. Eu gosto do seu bom humor. Não, é bom. O Rodrigo já adiantou que você não vai falar sobre o Diego Costa. Então, O meu chefe de imprensa aqui já falou. Mas eu queria te perguntar se você pudesse voltar alguns anos atrás, se você, técnico da seleção de Portugal, convocaria de novo o brasileiro Deco para a seleção. Sim, o Deco nunca jogou pela seleção brasileira. Mas só por esse motivo? Por ser um bom jogador e porque nunca jogou pela seleção brasileira. E mais ainda, esqueceram de dizer que eu também naturalizei o Pepe. Também nunca jogou pela seleção brasileira. Nenhum minuto, nenhum segundo, nunca foi convocado. Muita diferença. Já fini? Felipão, aqui à frente. Queria que falasse um pouquinho mais da seleção do Chile e de um jogador importante neles, que é o Alexis Sánchez. Queria perguntar se o senhor vai pegar informações com o Neymar e com o Daniel Alves, que são companheiros da seleção deles, e que tem pensado para esse jogo contra o Chile. Eu tenho seguido a seleção do Chile nas eliminatórias. Não esqueçam que eu treinei um dos grandes jogadores da seleção chilena por muito tempo, que é o Valdívia. Então a gente trocava muitas ideias no tempo de Palmeiras também sobre o Chile. Temos observado como joga, temos observado como se comportou nas eliminatórias, e nós vamos naturalmente ter os dados através do nossa assessoria de passar aos nossos atletas, e quando passarmos, discutirmos algumas situações de A, B, C jogadores, não apenas do Alexis, mas de toda a seleção chilena. E pretendemos jogar um jogo importante, sim, porque nós já jogamos um jogo em Minas, onde empatamos 2-2, e que observamos realmente o quanto a seleção chilena trabalha tecnicamente e é uma seleção de qualidade. Então, é um jogo bom, que vai ser bem equilibrado e que a gente vai discutir com os nossos jogadores, como normalmente fazemos, como normalmente vamos fazer também contra Honduras, antes do jogo, para definirmos situações de podermos ganhar a partida. Oi, Felipão. Aqui. Oi, tudo bom? Falar um pouquinho sobre como é que você recebeu a notícia dessa eleição aí de melhor técnico, qual a tua expectativa e a tua aposta também aí nessa eleição que você está concorrendo. Eu recebi com muita alegria, porque nós, técnicos, sermos escolhidos entre um dos 10 melhores técnicos do mundo é algo fantástico. O preenchimento de
do teu ego e é alguma coisa que te deixa motivado para seguir em frente no teu trabalho e conseguir vencer a Copa do Mundo que é aqui e que nós temos que fazer um trabalho melhor ainda para sermos lembrados depois da Copa do Mundo para estarmos novamente entre os 10. Então fiquei feliz, mas eu também já tenho os meus escolhidos, já fiz aliás hoje as minhas escolhas dos 3 melhores, dos 3 que melhores não, mas dos 3 que eu acho que foram fundamentais neste ano passado, e só estar entre os 10 já é maravilhoso para mim, fantástico. Eu acho que dificilmente um técnico de futebol não sonha em ser nomeado entre os 10 melhores do mundo. Filipão, Sérgio Rangel da Folha de São Paulo. Sim, senhor. Voltando ao caso do Diego Costa, você ficou muito irritado, até falou na CBF TV e tudo, a sua irritação. E você foi treinador da seleção de Portugal. Eu fiquei irritado? Falou lá que estava desconvocando, mas então eu te pergunto, não coloquem palavras na minha boca, porque eu já vi muita gente colocando um monte de palavras que eu não coloquei. Eu coloquei que estava desconvocando o atleta, que é a minha função, só. Agora, se eu expresso isso rindo, ou feio, é a minha imagem. Aí, vocês não podem julgar a minha imagem, vocês têm que julgar as minhas palavras. E eu apenas desconvoquei. E lamentou a saída dele? Não, desconvoquei. Então tá. E você foi treinador da seleção portuguesa, assim, e o Parreira foi treinador de outras seleções e tudo. Qual é a diferença entre o caso dele e o caso de vocês? Não faça uma pergunta ridícula que vai ser meio chato. É uma desconexão total sobre o que tu está perguntando. Não acho ridículo. Eu queria que você respondesse a pergunta. Eu vou te responder daqui uns 4, 5 anos novamente. Por quê? Vamos lá. Ok? Que é ridícula. Vamos lá, eu não acho ridículo. Tem que fazer. A primeira questão aqui é perguntar. Felipe, eu sou jornalista, tem que fazer pergunta. Eu sei, eu tenho que responder se quiser. Vamos lá, Vitor, para a próxima. Felipe, por favor, aqui. Seguindo a entrevista. Boa tarde, Parreira. Você falou que não fala sobre jogadores que não estão na lista, embora tenha feito um parênteses sobre o Fred. Falei antes. Eu só queria entender o seguinte, a torcida brasileira... O Fred faz parte da minha lista até o final. Não, mas ele não está nos 20 alguma coisa aqui. Não, faz parte. Tá. Júlio César faz parte, você já sabe. Isso, ótimo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, a torcida brasileira sempre depositou muita esperança em 2 jovens valores, Pato e Lucas, que estavam na sua seleção com uma certa frequência nas últimas convocações e não aparecem agora. O que aconteceu com esses 2 jogadores? E o Diego Costa, ele abriu oportunidade para quem? Para o William ou para o Robinho, por favor? Os 2 que não estão na lista não foram convocados. E a saída de um jogador, como eu falei, abriu portas a outro jogador, que é o William. Deu? Deu. Janaína, tem mais uma, Janaína? Vamos lá. Rapidamente. Oi, Filipão, aqui. A última, então. Tudo bem? Você já deu o Júlio César há algum tempo como convocado para a Copa. Então, aparentemente, tem aí 3 goleiros brigando por 2 vagas. Dessa vez você chamou o Vitor, ao contrário do que vinha acontecendo frequentemente. Cavalieri e Jefferson estavam mais se revezando do que o Vitor. Por que a tua opção pelo Vitor nesse momento? Obrigada. Por quê? Porque o Vitor... como eu disse, eu tenho tido contatos com o Cuca, em que o Cuca me dá a oportunidade de levar o Vitor, e eu não vou tirar de uma fase final o Diego, que vem jogando pelo Fluminense, e o Fluminense tem uma meta nesse momento, e o Jefferson, que vem jogando pelo Botafogo e tem outra meta. Então eu não tiro nenhum desses 2 jogadores no momento e levo o Vitor, que eu levei na oportunidade passada, e não pude colocá-lo a jogar. E nesta ida, eu posso garantir a vocês que o Vitor jogará o primeiro jogo e que, depende do andamento da situação, pode até jogar um pedaço do segundo jogo. Porque aí eu tenho uma oportunidade de vê-lo também jogando com os companheiros da seleção e ter uma definição quase que total do que é que eu posso escolher para o Mundial. Então eu quero ser o mais equilibrado possível, o mais justo possível com todos eles, embora os jogos às vezes não te permitam,
para depois fazer as escolhas. É por isso que, e também porque o Cuca me dá essa oportunidade. O time dele já está classificado para a Libertadores, já está fora da zona de rebaixamento, já não é problema algum se eu levar os 2 jogadores do Atlético. Então, deixo os clubes em boas condições, vejo o que me é interessante, que é dar uma chance ao Vitor, jogar um jogo ou 2 jogos, e aí ter aquela observação final sobre a escolha no futuro. É por isso. Obrigado, boa tarde a todos. Tá aí, essa foi a entrevista do técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Voltamos ao estúdio do Sport TV News com você, Bruno. Obrigado, Bruno Cortes. Qualquer coisa é só chamar. Foi coerente o Filipão com relação à convocação do Vitor, né? Afinal, o Fluminense ainda está brigando contra o rebaixamento e o Botafogo tentando a classificação para a Libertadores. Agora, Lino,